importante. Medindo o lucro da empresa competitiva por meio de um gráfico. Agora vamos ver como é que vai medir o lucro. Então vejam, ao estudarmos a saída e a entrada do mercado, é útil analisarmos o lucro da empresa em maiores detalhes. Lembre-se de que o lucro é igual à receita total menos o custo total. Então o lucro é a receita total, RT, menos o custo total. Então, aqui está a fórmula. Lucro é igual a receita total menos custo total. Podemos reescrever essa definição multiplicando e dividindo o lado direito por quê? Então, o lucro é a receita total dividido pela quantidade menos o custo total dividido pela quantidade vezes a quantidade. Mas observe que RT, quantidade, dividido por quantidade, é receita média, que é igual ao preço, e que o custo total dividido pela quantidade é o custo total médio, e dá, portanto, então, lucro é igual a preço menos o custo total médio vezes a quantidade. Então, você tem várias formas de você encontrar o lucro, claro, fazendo as decomposições que nós analisamos dentro da lógica aqui da empresa competitiva, ok? Agora, antes de ir para o gráfico, vamos aqui. Então, essa maneira de expressar o lucro da empresa nos permite medir o lucro em nossos gráficos. O painel A da figura 5 mostra uma empresa com lucro positivo. Como já vimos, a empresa maximiza o lucro, produzindo a quantidade pela qual o preço é igual ao custo marginal. Então, o melhor ponto de produção é quando o preço é igual ao custo marginal. Observe agora o retângulo sombreado. A altura do retângulo P menos CTM, a diferença entre o preço e o custo total médio. A largura do retângulo é a quantidade. Portanto, a área do triângulo, que é preço menos o custo total médio vezes a quantidade, é o lucro da empresa. De maneira similar, o painel B dessa figura mostra uma empresa com prejuízo, ou chamado lucro negativo. Nesse caso, maximizar o lucro significa minimizar o prejuízo, uma tarefa que se cumpre, novamente, produzindo a quantidade pela qual o preço é igual ao custo marginal. Observe agora o retângulo sombreado. Então veja, se a sua altura, neste caso, é custo total médio menos preço, e a largura é a quantidade. A área, portanto, que aparece aí, custo total médio menos preço vezes quantidade, é o chamado prejuízo da empresa. Então, como uma empresa nessa situação não está levando receita o bastante para cobrir os custos médios total, ela opta no longo prazo por sair da atividade produtiva. Então, vamos aqui agora ao gráfico, a figura 5. Então, veja, lucro como a área entre o preço e o custo total médio. Então, no painel A, uma empresa com lucros, no painel B, uma empresa com prejuízos. Então, veja, a área do retângulo sombreado entre o preço e o custo total médio representa o lucro da empresa. A altura do retângulo é o preço menos o custo total. Então, veja, nós temos aqui o custo marginal, ok? Nós temos o custo total médio. Então, a quantidade que maximiza o lucro é esse aqui. Então, o preço está aqui. Então, o preço, então veja, o preço está maior que o custo total médio. Então, essa área aqui, que fica entre o custo total médio e o preço, é a parte do lucro. Então, o custo ele está a este nível aqui, o preço a este nível aqui, vezes a quantidade produzida, você vai ter, portanto, uma empresa com lucro. Então, essa largura do retângulo vai representar, portanto, o lucro da empresa. Então, muito simples de perceber. O próprio gráfico permite observar de maneira intuitiva e você tem, portanto, essa situação em que você claramente enxerga aqui que a diferença, né, esse gap, esse quadrado aqui, ele representa o lucro. Na situação do prejuízo, veja como se inverte. Ou seja, veja como o preço ele está abaixo. Então, veja, o preço está aqui, né?
quantidade que minimiza o prejuízo, né? Quantidade que minimiza o prejuízo. Você tem aqui o custo marginal, curva de custo marginal, curva de custo total médio. Só que nesse caso, veja, o custo total médio ele é superior ao preço. Então, o preço deveria estar aqui, né? Minimamente, pelo menos um preço igual ao custo total médio. Mas veja, o preço ele é inferior ao custo total médio, representando, portanto, o prejuízo. Então, essa área, esse quadrado agora, se torna um prejuízo. Porque, mais uma vez, o ideal era que o preço tivesse acima, né? O preço tinha que estar acima do custo total médio, ou como diz aqui, né? O preço, ele tem que ser, mais uma vez, né? Se a gente voltar lá na fórmula, apenas para recordar e não esquecer, então o ideal é que o preço esteja maior que o custo total médio. Se o preço estiver menor que o custo total médio no longo prazo, a empresa competitiva ela tem prejuízo e, consequentemente, ela vai sair deste mercado, ela vai decidir encerrar a sua atividade produtiva. Então, é basicamente isso. Se nessas questões, com gráficos, com fórmulas, você sente algum grau de dificuldade, volte a videoaula, assista quantas vezes for necessário e, se possível, utilize anotações. As anotações vão lhe permitir absorver melhor este conhecimento e evitar que você faça confusões conceituais ou confusões entre as fórmulas, entre os raciocínios e as compreensões, permitindo, portanto, com que você possa dominar este determinado conteúdo. Então, uma videoaula gravada permite que você volte quantas vezes quiser, diferente talvez de uma aula ao vivo, onde o professor ou a professora vão explicando e, consequentemente, tem um tempo e eles não podem passar ali horas e horas explicando a mesma coisa. O que é diferente aqui, você pode voltar este vídeo quantas vezes você quiser até você absorver esse conhecimento e souber e compreender de fato a diferença entre os conceitos que aqui foram apresentados.